Oi, tudo bem? Mais um vídeo, como que estão vocês? Vou falar hoje um pouco sobre culpa, sobre experiência de culpa e como que os espíritos das trevas usam isso para subjugar encarnado através do mental. Não que a experiência que me passaram é a única que existe, essa que eu vou contar não é a única forma. Não é a única forma de um espírito subjugar um encarnado ou torturar um encarnado, né? Porque subjugar, ele não chega a subjugar assim. Eu conheci uma pessoa no astral que ela é encarnada e ela comete pequenos delitos. Então ela comete alguns furtos. E aí eu fui levado até a casa dela para ver o espírito perseguidor dela usando isso contra ela. Então, na vigília, essa pessoa que está acordada, ela de vez em quando fazia alguns roubos. E na cabeça dela, quando ela está acordada, que era normal, que não dava nada, não tinha problema nenhum, mas ela sentiu uma culpa inconsciente. Porque as pessoas, quando elas fazem coisas erradas, elas acham que é normal e tudo, e o inconsciente começa a cobrar, mas ela não percebe que está sendo cobrado. Até a casa dessa pessoa. Chegando lá, tava com o corpo físico deitado, já tava dormindo já. E aí a gente entrou dentro do mental dela para ver como que o obsessor atuava no mental dela. Eu não sei se eu estava sozinho, se tinha gente estudando esse processo. Mas eu fui lançado dentro do mental porque eu só me vi já dentro do mental. Eu não sei como que foi feito, se me encostaram lá, se foi acoplamento áurico, o que foi. Da entidade, ela estava acoplada. Ela fez o obsessor ele fez um acoplamento áurico, enquanto o encarnado ele estava naquele estado dentro do corpo, porque ele não tinha, eu acho que ele não tinha saído ainda. Eu não vi o corpo astral dele, eu vi o corpo físico. E porque a gente, quando chega no estado alfa, a gente ainda não está em sono profundo. E nesse momento aí, a gente começa, se tiver uma televisão ligada do lado, um rádio contando uma história, ou a televisão contando a história, a nossa mente começa a formar, a partir daquela história, começa a formar os sonhos, aqueles sonhos malucos. Eu já tive muita experiência, já dormi perto de televisão eu dormi no meu quarto, a televisão ligada na sala e eu ouvindo ela. E a história que estava se rolando ali, eu acabei sonhando. Então o que acontece? Essa entidade já tinha acoplado nele e ele estava nessa situação. Então provavelmente, não tenho certeza, ele estava em estado alfa, a vítima do obsessor. A chance é muito grande, mas isso é achismo meu, tá? Não tenho os dados, não tenho informação. Não tenho. E só que eu já entrei direto no mental. Não é que eu que fui lá e entrei. Provavelmente um mentor me colocou dentro do mental da vítima. Então eu vi num prisma
como se eu fosse o encarnado lá. Eu tava vendo da mesma forma que ele. Então, eu começou assim, eu tava numa plantação de café. Muitas plantações de café andando assim, eram grandes. Os cafés eu não conseguia ver no horizonte, eu estava tentando ver no horizonte. Aí eu senti que ele tava vindo, né? Aí eu olhei esse pé de café e vi aquela galinha grandona. Sabe aquela galinha do... Quem assistia Vila Sésamo antigamente? Tinha uma galinha grandona lá, eu esqueci o nome dela. E aí ele veio. O cara, olha só como que o cara faz. Aí eu falei assim, eu sei que você não existe, né? Aí a galinha grandona, eu tenho 1,73 m. A galinha tinha uns 2,10 m, 2,20 m. Aí ela começou a fazer um poema falando de ladrão. E ela falando assim, e ela tipo questionando assim, será que um ladrão que rouba uma moedinha, ele é menos ladrão, no poema, né? Do que um que rouba uma nação? E aí, a intenção que ela estava querendo dizer que era um mentor que estava ensinando a pessoa, mas não era, ele sabia que aquela pessoa ali, ela estava sentindo culpa por ser ladrão, e ele queria que ela sentisse muita culpa mesmo, e ele já sabia que tinha perdido ali o processo, mas ele já ia implantar um pouco de culpa e alimentar mais a culpa dela. E aí o cara ficou triste, eu senti que o cara que tava comigo ficou triste, aí eu falei, pô, eu não tô sozinho, né? Eu tô conversando com o cara, com a entidade, mas eu tô atrapalhando, né? Eu não vim aqui pra me envolver, né? Pensando comigo. E aí o cara acordou. Aí o cara acordou todo grilado. O cara começou sabe, aquela pessoa fala, meu Deus, acho que Deus vai me castigar pelo que eu tô fazendo. Ele sentiu culpa. Falou, Deus vai me castigar pelo que eu tô fazendo. E mal sabe ele que ele já estava sendo castigado pelo seu inconsciente. E aquela entidade já estava aproveitando. Era uma entidade ladrona de energia também. É uma entidade que estava ali cobrando, mas toda entidade que é perseguidora, ela rouba energia. Então a entidade que ela está dentro de uma família, perseguindo uma família, que é um grupo, ou uma pessoa, ela aproveita e rouba energia. Ela não fica ali à toa. Ela rouba energia sexual, energia para se alimentar, tudo. Vira também um parasita. Então o que acontece? Esse cara tava lá, a intenção dele era roubar energia e deixar o outro com culpa. Não porque ele queria que o cara parasse de roubar, queria ajudar o cara, não. Muito pelo contrário. Ele queria desequilibrar mais. Se fosse um terapeuta, um espírito que queresse o bem, a gente já ia saber que não era um perseguidor. Na hora que eu fosse pra lá, eu já ia saber que não era um perseguidor. E ele poderia usar esse método. Ele poderia usar esse método, mas não para colocar medo. Ele ia completar esse método aí de uma forma mais que a pessoa ela pare de fazer, não que ela se sinta culpada. Sim. Não é Deus que vai te castigar, Deus não castiga. Deus é muito bom, ele perdoa 70 vezes 7. Olha como que está fazendo mal para você. É você que está criando essa situação terrível em você, porque você é ladrão. Se fosse um espírito bom, você é ladrão, isso que você está fazendo é roubo. E você está sofrendo por causa disso, está atrapalhando sua saúde, seu relacionamento. Então pare de fazer isso para você viver melhor. Olha os benefícios que você vai ter. Não é porque Deus te castiga, e sim porque quando você começar a fazer o bem, você vai estar fazendo o que Deus gosta e você não vai estar se sentindo tão mal. Então, mas não era essa a intenção da entidade. A entidade estava querendo que o cara sentisse culpa mesmo e continuasse roubando. Então, dentro do mental, o cara estava trabalhando dentro do mental dele. Eu não sei em qual camada, né? Em qual plano do mental. Mas eu sei que quando a gente deita para dormir, aqui no plano físico, o nosso corpo ele passa por alguns estágios. O nosso cérebro físico ele passa por alguns estágios. Tanto na parte química dele, tem um processo químico, como
nas frequências, né? Nas vibrações. Ele vai se desligando, tem um processo químico que é para relaxar os nervos, certo? Que as glândulas elas liberam, aí os nervos do corpo começam a relaxar, a pessoa para de sentir a perna, o braço, então ela chega num estado lá. Aí ela chega no estado alfa, que é antes do sono profundo. Ela ainda está acordada, ela ainda consegue se mexer se quiser. Mas aí que os espíritos querem roubar a energia do corpo astral antes dele sair, ou quer que o corpo astral saia e não vai longe, fica ali perto dele, sabe? Tem espírito trevoso que é assim, que se ele deixar o processo acontecer normal, o corpo astral se desloca do corpo físico e vai para onde tem que ir, e aí ele não vê. Ele não consegue parar. Então ele tenta entrar já no mental, você já faz um acoplamento áurico, provavelmente sem o cara perceber. Ele arruma problema pro cara durante o dia e já vai fazendo um acoplamento áurico. Certo? A pessoa discute com o vizinho, fica brava, ela não consegue se concentrar. Na hora de uma fúria, eles acoplam para outra não perceber direito. A pessoa passa mal um pouco, depois fala, nossa. Aí depois acostuma com aquela entidade grudada nela. Aí ela vai dormir. A entidade não fica bem, esse tipo de entidade não fica grudada assim dessa forma. Eles fazem um acoplamento áurico, aí em qualquer distância. E aí na hora da pessoa dormir, ele sabe de todo esse processo que eu falei. Porque quando a pessoa sair do corpo um pouquinho, ele fica no controle. Aí o corpo astral fica aqui, o corpo físico fica aqui, aí o corpo astral sai, às vezes fica pairando em cima, o próximo cai do lado, fica caído. E aí a entidade trevosa vai trabalhando e roubando energia. E ela consegue fazer, às vezes, mais de 2 coisas. Mas eu conheço 2 coisas que elas fazem, a entidade trevosa. Primeiro, porque ela quer se vingar da pessoa, tem raiva. Eu estou falando dos espíritos perseguidores. Eles são vampiros. Eles fazem a pessoa sofrer, eles vão torturando a pessoa. Depois, automaticamente, eles vão roubando energia também. Roubando energia sexual. Às vezes eles fazem... violento sexualmente a pessoa, o corpo astral da pessoa. Então, eu vim trazer hoje essa experiência para vocês aí, da parte dos espíritos das trevas, né? Porque o nosso mental, ele produz luz, produz coisas boas, produz cura, quando o espírito ele é voltado para o bem. Quando o espírito é negativo, seja ele encarnado ou desencarnado, ele produz trevas também, certo? Então eu queria falar mais sobre isso, e nos próximos vídeos eu vou ver se eu tenho outras coisas para falar, outras experiências que não envolve o mental diretamente, o foco não é o mental. E aí eu vou falar com vocês, tá bom? Um abraço a todos e até o próximo vídeo. É aqui, né?